minhas amigas e meus amigos, bom dia. Hoje é domingo, dia 15 de dezembro, e volto novamente a conversar com vocês sobre um assunto que eu reputo de importância, diante da envergadura do que ele se constitui. Recebi, no dia 9 passado, segunda-feira passada, desse mesmo mês, um convite, um pouco em cima da hora, mas foi um convite que me sensibilizou e eu compareci, inicialmente no Hotel Marante, mas transferido para o Hotel Jangadeiro, onde comportava mais número de pessoas que vieram, inesperadamente, uma quantidade bem maior de entusiastas, né, daqueles que realmente querem um novo Brasil. Foi um lançamento, não sei se é oficial ou oficioso, mas foi um lançamento do futuro Partido Político Nacional, que vem se somar diferentemente, porque ele é bem distinto do que são os outros. O elenco de 36 partidos já existentes, ele seria o 37º, dos 56 que ainda se encontram com a pretensão de se incorporar ao corpo partidário no Brasil. Então a Aliança pelo Brasil foi idealizada pelo homem sério, um homem que eu respeito, uma pessoa que eu tenho todo apreço, e por isso que eu abracei a causa de início, logo, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Dispensa esse comentário quem é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um idealista, um homem sério, que está fazendo com todas essas trapaças que têm ocorrido, tanto em São Paulo como no Rio e alguns estados do centro do Brasil, de traições e de perseguições pessoais, no sentido de atravancar esse governo. Mas mesmo assim está fazendo um governo excepcional, um governo de alto nível, e que nós estamos realmente participando ativamente, presenciando e acompanhando esse detalhe. O que me preocupa nisso tudo é que tem que ser um partido realmente que dissocie, seja totalmente diferente do que hoje existe. É um partido sério, um partido voltado com objetivos finais, com idealismo e com integridade dos seus componentes. Achei, dentro do meu ponto de vista, que foi uma apresentação boa, meus amigos. Mas o que é um partido político? Partido político é uma coisa muito séria, onde tem que ser uma congregação de pessoas de nível, de correção, de integridade e que tenha qualidades específicas. Por exemplo, liderança, que é uma coisa que vem do berço. Poucos têm. Isso é um detalhe importante. Segundo, que se convença, se autoconvença que é um servidor do Estado, do município e da nação. Porque eu não sou político, mas aqueles que são, sabem perfeitamente que eles são pagos pelo Estado, que vem de recursos trazidos da população. Hoje muito sofrida, muito sobrecarregada com impostos, né, com a gasolina, com gêneros alimentícios, energia principalmente também muito cara, cada vez subindo mais, principalmente depois que levaram essas empresas multinacionais a vir tomar conta desse detalhe importante do Brasil, que é a da energia. O Brasil precisa ser autossuficiente em energia para não estar precisando desses trustes que aqui vêm e fazem o que bem entende. Mas voltando ao assunto, sobre o partido político, a Aliança pelo Brasil chega num bom momento e oportuno, como foi também a chegada de Bolsonaro. Foi a única saída que o Brasil teve e tem para sair desse mar de lama, de toda essa parnafernália de conhecimento universal, não é só do Brasil. Então o que acontece? Eu tenho autoridade de falar alguma coisa porque eu tenho uma experiência grande. Gosto de política, nunca fui político. Jamais pertenci a nenhum partido político no Brasil. Recebi convites antes e durante algum tempo, insistentemente, mas sempre dizia aqueles que me convocavam: não confio nos partidos políticos brasileiros. Se dividem em várias categorias. Uns têm os caciques que dominam, só entra quem eles querem e faz o que querem. Outros são para quê? Para obter vantagens pessoais, de grupo, e são partidos de aluguéis. E outros ainda são aqueles caciques que usufruem dessa parnafernália, dessa esculhambação toda do fundo partidário, e que aí está os escândalos, está conhecidos, e agora que começa a surgir coisas que a própria população ignorava. Sou contra fundo partidário, sou contra o voto por legenda. Eu acho que quem devia se eleger são aqueles que têm, por ordem decrescente, o mais votado até o menos votado, que preencha os cargos eletivos. E não nisso. Um puxa 10, 15, 20. No Brasil, foram eleitos diretamente com seu voto pessoal 47 pessoas. Que 486 foram através do voto puxado.
do voto de legenda, que é um absurdo, tá aí essa parnafenária, essa canalha que se encontra no Congresso Nacional. Poucos se salvam, ressaltando alguns políticos novos que vieram dar um novo ar, um oxigênio melhor nesse ambiente que nós estamos acostumados a ver e ouvir diariamente. As traições estão aí. O presidente eu não entendo como é que se escolheram o presidente da Câmara e do Senado. Para mim, isso foi uma barbaridade, da mesma forma que o nosso querido Bolsonaro escolheu esse partido, o PSL. Todo mundo sabe a história, sabe dos seus comandos, não vamos entrar aqui em detalhes. Digo o que falo com autoridade, por quê? Porque eu, com minha esposa, saímos daqui de Recife por 2 vezes consecutivas no mesmo ano. Passamos 60 dias entre Estados Unidos e Canadá. E fizemos um trabalho maravilhoso, coisa que eu nunca disse, nunca usei isso como arma. Nunca usei isso para fazer a minha autopropaganda, não. Fiz por idealismo. Fomos trabalhar, reunimos pessoas, inúmeras pessoas de alto nível, de brasileiros que aqui se foram. Não porque quiseram, por necessidade, para poder preparar o futuro melhor dos filhos. Mas tem uma saudade imensa dessa pátria. Quem não tem a saudade do Brasil? Um país incomparável. Pois essas pessoas nos reunimos tanto na área de Miami, Orlando, Nova York principalmente, no Canadá como inteiro. Eu fui, inclusive, de Toronto, fomos, eu e ela, de Toronto a Quebec, que é uma viagem longa, e conseguimos reunir nessas cidades. Minha mulher fala muito bem, fluentemente o inglês e o francês, ajudou muito esses contatos. Tivemos uma ajuda enorme de uma ex-funcionária já aposentada do Ministério do Exterior, da Diplomacia Brasileira, trabalhou no consulado de Nova York, 35 anos entre Nova York e o Canadá, e ela nos ajudou muitíssimo. Uma pernambucana aqui de Glória de Goitá, de nome Maria Maruc, que nos ajudou nas indicações das pessoas que podiam serem contactadas. Conheci pessoas excepcionais, de todos os recantos do Brasil, inclusive aqui de Pernambuco, até de Olinda. Então, vencendo, porque o brasileiro é inteligente, se amolda, venderam tudo e daqui foram tentar uma nova existência. Então, voltamos depois às eleições para agradecer o resultado que tivemos. Resultado espetacular, nunca visto em eleições anteriores. Pessoas, inclusive, tinha gente lá da oposição, principalmente do PT, do PSOL, que foram rebatidas à altura por essas lideranças que nós conseguimos localizar e focalizar. Hoje são todos meus amigos, nos comunicamos frequentemente. Me sinto recompensado por esse ideal, porque às nossas custas não teve ajuda de ninguém, nem pedimos autorização de ninguém. Fizemos por livre e espontânea vontade. Por isso que eu digo, nada pedi e nada me foi oferecido. Mas eu estou consciente. Por isso eu uso essa minha autoridade de que me dediquei, como há pouco tempo conheci, me reencontrei a senhora Sandra, uma mulher idealista que começou a campanha de Bolsonaro aqui quando ele não tinha nem 2% da preferência eleitoral nacional. E a ela, mais 2 ou 3 pessoas com a bandeirinha, era levada na chacota pelos opositores, pelo PT. E ela está firme e forte. E ela me disse, Fernando, o que mais nos preocupa são aqueles que surfam nas ondas maravilhosas do Bolsonaro. E aí está o resultado, as traições, inclusive desse canalha desse governador do Rio de Janeiro e do seu Dória. Por isso que eu me neguei e saí de um grupo que aqui pertenci, depois das eleições, porque antes das eleições nós tínhamos nosso próprio grupo, fizemos campanha, passeatas, se agrupando a outras passeatas, mas independentemente, para não ter vinculação de nada, a não ser o ideal pela pátria. E, lhe digo mais, foi muito bom, e depois das eleições me convidaram a fazer parte. Saí de lá por quê? Porque queriam colocar gente do MDL, gente de Dória, Partido Novo, com o objetivo de quê? De reforçar as intenções pessoais e particulares de alguns poucos, mas que dissociavam a filosofia que sempre implantamos. Bolsonaro sempre, sempre e sempre. Por isso que nós estamos criando um novo grupo, que é BSP, Bolsonaro sempre em Pernambuco. Uma homenagem que esse Estado presta ao maior presidente desse novo século. E será também um dos maiores do Brasil, se juntando a Juscelino Kubitschek, de memorável memória. O que acontece é isso, é que a gente não pode aceitar essa regra. A minha preocupação com esse partido reside exatamente nisso. Pessoas que se arrastam com cobra pelo chão, como eu vi na hora, naquele bater fotografia, se insinuar, para buscar suas vantagens pessoais. Não é nem de grupo, pessoais. Pessoas que têm ambições além do limite. Não têm uma autocrítica, não têm um sentido conjunto de união, de participação.
de um sonho que a gente quer concretizar e fundamentar. É por isso que eu recomendo que a criação desse partido tenha que ter um critério muito rigoroso de analisar quem são as pessoas que estão próximas, porque são essas que chegam primeiro. E aqueles que se dedicaram com o ideal, que nada pediram, nada exigiram, são sempre os que vêm atrás. Muito cuidado, meus amigos. Recomendo que o comando desse partido aqui em Pernambuco seja de uma pessoa ilibada, íntegra. Me preocupou muito quando eu saí da solenidade, fiquei até o final. Logicamente não fui para dentro de fotografia, né, aquela parnafenália toda de bajulação, porque não é do meu feitio. E vi um detalhe. Levei um empresário dentro do meu grupo, com a sua esposa, com outras pessoas que participaram, foram com o mesmo espírito que nós trabalhamos em união, há um congraçamento entre nós, há uma identidade de pensamentos, de atitudes e de modos. E verifiquei mais 2 empresários na saída e dizendo em alto e bom som para mim, não vou nomear porque não tenho procuração por eles, que se fosse entregue o partido a determinadas pessoas que lá ele viu, que eles viram, eles não se filiariam e muito menos não participariam, que são pessoas altamente comprometidas dentro da sociedade pernambucana. Também não vou citar o nome, se necessário for, citarei. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, esse partido tem que começar bem, continuar bem, para acompanhar um político, um grupo político e um governo sério, que queremos modificar a face desse Brasil do toma lá da cá, daqueles que chantageiam, só trabalham, só produzem, se você lhe der isso, daquilo, aquilo outro. É o que a gente vê continuadamente no nosso meio político. Sou contra, sou um revoltado com isso, não aceito, estou vigilante. E como eu disse antes, tenho autoridade de apontar e dizer, se necessário fosse, não resolvermos aqui, junto à direção local, porque eu sou ético, não quero passar por cima de ninguém, eu vou a Brasília e falo com o presidente, com o filho do presidente e outras pessoas com quem eu tenho ligações pessoais. Mas isso não pode se concretizar. Esse Aliança pelo Brasil é um partido de vergonha que vai se impor, que vai ser o diferencial do nosso mundo político. Eu acredito que assim seja. Torço por isso. Estou com eles até quando me convier. Bom, vou aproveitar para lembrar também, porque aqui é uma coisa rápida, de quase 12 minutos, já devia ser um tempo menor. Vamos postar hoje, daqui a pouco, no Instagram, no nosso Instagram, fotos desse evento, sobre o partido, sobre a solenidade em si, que vocês poderão ter uma dimensão maior e melhor desse acontecimento. Marcante para Pernambuco e, quem sabe, teremos muitos bons resultados, tirando Pernambuco desse marasmo, dessa dinastia que comanda esse estado há mais de 35 anos. Pernambuco, que era o Leão do Norte, hoje é o quê? Está abaixo de estados bem menores, bem insignificantes em relação à importância histórica, econômica e social de Pernambuco. Vamos mudar, começar pelas eleições municipais agora do próximo ano. Recife está abandonada e vamos acabar com esse grupo, essa dinastia que se impõe em nosso estado. Isso é meu voto e contamos com o apoio de todos vocês. Tá bom? Quero agradecer a todos pela atenção, a você que sempre me apoia, que me estimula, que me orienta. Muito obrigado. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um grande abraço para todos.